E eu queria colocar na nossa conversa a Lívia. Bom dia, Lívia Camilo. Tudo bem com você? Obrigada por participar aqui com a gente. Ontem você teve um dia tenso, né? Acompanhando todos os depoimentos com relação ao caso de polícia que virou o patrocínio da Vai de Bet para o Corinthians. Queria que você trouxesse um pouquinho dos bastidores, dos depoimentos, e principalmente do Arnaldo Mendonça, que é o vice-presidente, que falou, que avisou o presidente Augusto Melo sobre o repasse da comissão da Vai de Bet a essa empresa laranja há mais de um mês. Bom dia, Domi. Bom dia, PVC. Bom dia, Hernan. Bom, é isso mesmo, Domi. A gente, né, teve esse contato com o Armando, que prestou ontem depoimento à Polícia Civil aqui de São Paulo, a DRAD, né, que é a delegacia que é especializada em casos esportivos, e ele disse nesse depoimento que avisou Augusto Melo há mais de um mês sobre essa denúncia do Laranja nos repasses da comissão da Vai de Bet. Então, ele deu esse depoimento e depois confirmou num contato com o UOL exatamente o que ele disse à polícia. E nesse sentido, até é importante a gente ressaltar a reação do Augusto Melo, segundo o Armando Mendonça, que é o segundo vice-presidente do Corinthians. Ele disse que não houve qualquer tipo de preocupação, ele recebeu a denúncia com insignificância. Ele usa exatamente esse termo na entrevista que concedeu a gente. E assim, é até um pouco chocante a gente falar sobre isso, porque quando Augusto Melo, né, vem também depois a público e dá a sua coletiva de imprensa, ele fala: isso aí falava-se pelos corredores, né, essa questão da Vai de Bet e tudo mais. Então, assim, pelos corredores não era exatamente o que acontecia. Ele recebeu diretamente essa informação do seu segundo vice-presidente, mas não tomou nenhuma providência, inclusive as providências que o próprio Armando havia sugerido a ele, né, de instaurar uma investigação interna, de levar esse caso para um inquérito policial e também de afastar as pessoas citadas, no caso Marcelo Mariano e Sérgio Moro. Eu não vou perder a piada, tá? Posso não perder a piada, Dona? É que não tem problema nenhum isso, mas é só porque assim, a gente chamou ele no início da conversa de Arnaldo Mendonça e a gente sabe que no Corinthians a gente não sabe o presidente a gente não sabe, mas o vice-presidente é Armando. Eu não vou perder a piada. Mas o Armando Mendonça é um dos líderes do movimento Corinthians Grande, né, Lívia? O movimento que saiu, que desembarcou da gestão. Que desembarcou da gestão. Rosala Santoro, ex-diretor de finanças, o Fernando Alba, ex-diretor adjunto, e o Armando Mendonça também, que é vice-presidente eleito, portanto não sai da gestão, porque ele é eleito, mas ele está no processo de litígio com Augusto Melo, claramente. O que eu ouço nos bastidores, a Lívia pode me corrigir, evidentemente, é que o movimento Corinthians Grande não tem uma representatividade suficiente para ajudar no processo de impeachment. E mesmo dentro do movimento Corinthians Grande, o que se diz é que quem saiu numa posição crítica com Augusto Melo, mas não numa posição de oposição ao Augusto Melo. Deixando claro que, olha, presidente, não vamos para a oposição. Estamos aqui numa posição crítica e dentro desse movimento não se acredita, o Hernan falou um pouco disso 2 dias atrás, não se acredita na viabilidade política do impeachment. Não neste momento. É claro que você pode descobrir, a casa pode cair de num outro nível, e mudar o cenário na semana que vem. Mas, neste momento, não estou falando da gravidade da acusação. Estou falando do cenário político. O cenário político não permite, neste momento, acreditar que o processo de impeachment avançará. Perfeito, é isso mesmo, PVC. Até a gente, né, olhando assim os desdobramentos do depoimento ontem que a Edna, né, Oliveira dos Santos, que é uma das citadas aí, né, no caso, a polícia está investigando, não há qualquer tipo de comprovação, ainda é
passo inicial desse inquérito. Então, tudo vai ser aí colocado na mesa. E até por conta disso, a oposição e mesmo o movimento Corinthians Grande, que agora sai como crítico, mas não se coloca como oposição, eles querem esperar os desdobramentos, né? Tudo que for acontecer daqui para frente no Corinthians vai depender da investigação da polícia. Então, assim, é até muito embrionário esse movimento de impeachment. Ele está muito ligado exatamente à oposição daqueles que perderam a eleição, e isso é importante a gente ressaltar também. Então, renovação e transparência obviamente encabeça aí esse movimento, mas ainda não há qualquer tipo de coisa palpável, não é tangível. Então, ainda é tudo muito embrionário e só vai caminhar se alguma coisa for assim, implicada, tanto Augusto quanto pessoas ligadas a ele, num inquérito policial mesmo. Muita gente aqui mandando mensagem no chat. Valeu, galera. O Atila73 diz, a pergunta que não quer calar é como o vice sabia da empresa laranja? Tem muitas perguntas que não querem calar. Por que o Augusto não fez nada se ele realmente tinha essa informação, PVC? Se isso for comprovado, é muito grave, né? Um mês sabendo de uma informação desse tamanho e não começou uma investigação interna, no mínimo? Como é que o vice-presidente sabia da empresa laranja? Por exemplo, ele pode saber da empresa laranja porque o diretor de finanças, que não assinou a transferência bancária, pertencia ao mesmo movimento político dele. E você pode entender para quem foi. Você conhece os movimentos políticos dentro do clube. O fato de o Armando Mendonça conhecer, saber ou suspeitar de que havia uma empresa laranja que foi beneficiada pelo depósito da rede social mídia, não significa que ele tenha culpa. Não significa que ele seja parceiro. Ele significa que ele conseguiu entender o movimento do dinheiro. E, portanto, ele tem que ser ouvido pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Porque o que está claro... Mas, PVC, até o que ele diz exatamente no depoimento é que ele foi procurado pela reportagem. Ele foi procurado. Ele diz isso no depoimento dele. Ele foi procurado pelo Juca Kfouri, foi procurado por quem estava produzindo essa matéria para explicar, né? Dar explicações. Então, assim, o lado do Corinthians para aquela matéria. Então, assim, é exatamente o que ele cita no depoimento como sendo esse... ele foi consultado e aí ele falou assim, peraí que eu não estou sabendo disso, eu vou atrás da informação. E aí ele vai atrás da informação, conversa com o Rosala, que era o diretor financeiro na época, conversa com outras pessoas da diretoria e fala, opa, tem alguma coisa aqui que está errada. Vamos, então, tomar alguma atitude, presidente? E aí ele passa todas as informações para o presidente. Perfeito. Ele não tem culpa por saber da empresa laranja. Ele vai descobrir, ele vai fazer o movimento Siga o Dinheiro, que é um movimento que o Augusto Melo, de um primeiro momento, que para mim é a grande falha do Augusto Melo. O Augusto Melo não precisa ter sido beneficiado por um dinheiro que tenha voltado para algum bolso irregularmente. Né? O ponto central do cargo do Augusto Melo deveria ser, ao tomar conhecimento de uma denúncia, no primeiro momento, pelo seu vice-presidente, no segundo momento, quando se tornou público o depósito na empresa laranja, a primeira providência que o Augusto Melo tem que dizer é chamar uma entrevista coletiva e dizer: sou o presidente do Corinthians, o Corinthians é vítima, nós vamos até o inferno para descobrir para onde foi esse dinheiro. Se a empresa laranja significa que esse dinheiro voltou para algum bolso de alguém da diretoria, o Corinthians vai processar e vai mandar prender esse cidadão. É a postura que o presidente precisa ter. Que é isso que não está acontecendo. Em nenhum momento o Augusto Melo chegou para dizer assim, olha, nós vamos até o fim do mundo para descobrir onde é que foi esse dinheiro. Porque o Corinthians é vítima. Mas o Corinthians não tem nada a ver com isso porque o intermediário depositou. Eu depositei o dinheiro para o intermediário fazer um trabalho que é de trazer o patrocinador. Acabou o negócio aqui. Agora, se esse dinheiro voltou para algum diretor que participou do negócio, é isso que o Corinthians precisa saber. É por isso que o Corinthians precisa investigar e precisa se demonstrar
comprometido com a investigação. Boa, PVC. Agora, Lívia, quais são os próximos passos da investigação? Quem mais pode prestar depoimento nos próximos dias? Bom, nesse caso, esse depoimento que o Armando Mendonça prestou foi referente a uma queixa-crime do próprio Sérgio Moro, né? O Sérgio Moro entrou com uma queixa-crime na DRAD para, acho que se defender, né, das acusações que ele vem sofrendo aí, tanto via imprensa, quanto também por ser apontado por outras pessoas envolvidas, né, nessa história. Então, ele pede afastamento e na sequência, entra com essa queixa-crime na DRAD. E aí, algumas pessoas foram citadas, inclusive outros jornalistas, outros membros da diretoria, a prestar esses depoimentos, falando como se eles tivessem feito ameaças ao Sérgio Moro. Então, esse depoimento do Armando é referente a essa queixa-crime. Mas ele também pode ser emprestado, digamos assim, pode ser importado pelo inquérito atual da Polícia Civil, que está conduzindo aí a investigação no caso da Vai de Bet. E esse ponto específico, até é importante a gente ressaltar para as pessoas entenderem como que está o organograma. O Sérgio Moura, que era superintendente e pediu afastamento para poder lidar com essas acusações, ele está diretamente citando o vice-presidente do Corinthians. E aí, o Armando foi até o Augusto Melo, pediu apoio institucional e não recebeu. E aí, na sequência, ele vai, presta o seu depoimento e conta com riquezas de detalhes tudo o que aconteceu no último mês. Perfeito, Lívia. André Hernan, várias pessoas aqui citando o Marcelo Paz no nosso chat, como perdi agora. O Roberto Silva. Mas você já trouxe essa informação, né, que não vai dar, infelizmente. Marcelo Paz, ele confirmou ontem essa informação que a gente trouxe aqui primeiro, né? E o Marcelo deixa no ar, né? Deixa tudo muito no ar. O que eu pude apurar e ouvir, principalmente do lado do Fortaleza, como instituição, é que o Marcelo Paz deixa bem claro, né? Deixou bem claro para o Fortaleza que esse ano ele está comprometido com o calendário, com as competições, com o ano de 2024 no Fortaleza. Para o ano que vem, pode ser que ele queira respirar ares novos, né? O próprio Marcelo Paz tem falado em algumas entrevistas que uma hora o ciclo dele vai acabar no Fortaleza. E, de fato, ele ficou balançado e ficou muito honrado, Marcelo Paz, pelo convite, pela ligação e pelo papo que ele teve com o presidente Augusto Melo, que foi um convite feito, né? 15 dias atrás ele fez o convite, só que o Augusto Melo, e aí a gente vai cair mais uma vez nessa questão da falta de transparência nas explicações que vem do Corinthians e que vem do presidente do Corinthians. Quando eu dei a notícia, a resposta que eu recebi foi: não foi um convite, foi um encontro informal para saber como é que funciona o trabalho de um CEO. E aí, no dia seguinte, o Marcelo Paz desmente tudo isso. Então, o Corinthians tem interesse no Marcelo Paz ficou aberto, mas não para esse ano, e sim, quem sabe, para 2025. Mas aí é uma questão para ver se o Corinthians vai querer trabalhar isso e crescer esse bolo para 2025, ou seria um convite para agora, Marcelo Paz sai do Fortaleza agora. Essa é a questão que fica no Corinthians e que ela fica sem respostas, porque falta transparência, né? Eu não acho que seja o nome ideal para o Corinthians, apesar de toda a competência do Paes. O Marcelo Paes hoje tem um tamanho no futebol brasileiro, em processos políticos importantes do futebol brasileiro, e que ele é fundamental para a condução desses processos. E um CEO num clube como o Corinthians, ele não precisa ter este papel relevante politicamente, que até contrasta com o papel do presidente do Corinthians. O Marcelo Paes está grande demais para ser CEO do Corinthians. É isso que eu estou querendo dizer. E não é que o Corinthians precise de alguém menor. O papel de CEO, ele não é um papel... Ele é um papel econômico. Ele é como, por exemplo, o Palmeiras tem um CEO, que é o Cristiano Kohler, que pouca gente sabe que existe. Né? Você sabe a importância do trabalho dele,
todo o trabalho de organização econômica do clube passa por ele, mas ele não tem um papel político. As pessoas, muita gente nem sabe que ele existe, nem sabe que existe a dele. E o Marcelo Paes hoje tem um tamanho, uma relevância para o futebol brasileiro, do ponto de vista do que precisa ser feito no futebol brasileiro, que se ele vai para um papel econômico, ou ele contrasta com o presidente do clube, ou ele não se coloca nesse mesmo papel que ele tem hoje, nesse mesmo protagonismo que ele tem hoje. É claro que o Marcelo Paes pode perfeitamente discordar disso que eu estou dizendo e se sentir tentado a assumir esse papel no ano que vem. Mas a minha impressão inicial é de que não é o nome ideal. O Corinthians precisa de um silencioso gestor econômico do clube. Mas não tem esse perfil. Não existe esse perfil. O exemplo que eu estou dando é o Cristiano Kohler, que eu acho que é um perfil absolutamente... Não tirar do Palmeiras, até porque ele não vai sair. Mas eu estou falando desse perfil. Como foi, por exemplo, de outra maneira, em outro momento da vida do Corinthians, e em outra função, o Luiz Paulo Rosenberg, que era alguém que tinha uma visão econômica do processo, que teve um papel importante na condução política do clube com o Andrés, mas não tinha este protagonismo. Ele teve papéis importantes, inclusive em discussões políticas e da gestão econômica, mas nos bastidores. Eu acho que é esse o tom. Na pergunta original que o Hernan fez, qual é a função do CEO num clube de futebol? É muito mais esta do que a disputa de protagonismo em cima. Ele não é o rosto do clube. Ele é a engrenagem do clube. Ele é o que vai fazer funcionar a máquina de uma maneira muito melhor do que está funcionando do ponto de vista econômico. Isso o Marcelo Paes pode fazer, mas ele perderia o protagonismo que ele tem. E o futebol brasileiro hoje precisa do protagonismo do Marcelo Paes numa função mais visível. Aí, um exemplo bom, PVC, sabe qual que é? É o do Rui Costa. O Rui Costa não tem um protagonismo dentro do São Paulo, ele é silencioso, muitas vezes ele não aparece nem nas postagens do São Paulo, mas ele é extremamente eficiente nas negociações. Então, por exemplo, quando o São Paulo contrata o Lucas, quando o São Paulo traz o Rames, eu digo por nome, não por desempenho, é o Rui Costa que faz esse trabalho, entre aspas, o trabalho sujo ali de ir lá, negociar e tirar daqui e colocar ali. Porque o protagonismo, quando se tem uma grande contratação, é sempre do Júlio Casares e do Belmonte, que tiram a foto com o jogador segurando a camisa. E aí você vê a competência de um cara como o Rui Costa, que ele é cotado para a seleção brasileira, como foi, né? Com o Rodrigo Caetano. Eram os dois nomes ali da CBF. Era Rodrigo Caetano e Rui Costa. É que o Rui Costa perdeu força pela questão do Dorival ter saído, e um monte de gente ter saído do São Paulo para ir para a seleção brasileira. Então, o Corinthians precisa também de uma figura assim, na gestão, e que seja menos estampa ou capa de jornal e mais eficiência no clube, em negociações, em questões financeiras e administrativas. E até, só para fazer um puxadinho... Só para fazer um puxadinho, Domi, para encerrar esse assunto, de todas as sugestões da Ernst Young e tudo mais, esse papo do CEO, né, ele já vem rolando há algum tempo, e primeiramente houve a resistência do Augusto, ele falou que não, de jeito nenhum, etc e tal, e passou esse tempo. Na coletiva de segunda-feira, ele fala que sempre quis, né, que sempre teve essa intenção, e a informação que, né, nós temos dos bastidores, que não, isso nunca aconteceu, né, na verdade foi um projeto de convencimento para o Augusto topar ter esse cara por trás fazendo o trabalho de engrenagem. Então, assim, além de tudo, é a própria consultoria que o clube contratou indicando esse nome, né. É importante aqui, porque a tarja, só vou conectar a tarja que está aqui embaixo. Não é diretor, é CEO, é o chefe executivo. Quem é o CEO do Flamengo?
Se eu fizer a pergunta no chat, pouca gente vai responder. Chama-se Reinaldo Belotti. Que é o mesmo ponto que eu estou dizendo do Cristiano Kohler. É uma função de... Primeiro passo é da organização econômica. Ninguém sabe quem é o Reinaldo Belotti. Pouca gente sabe quem é o Reinaldo Belotti. Ele tem... É claro que você pode dizer que a gestão do Flamengo, no nível de excelência que está hoje, passa pela gestão do Rodolfo Landim. Claro que sim. O rosto é o Rodolfo Landim. O vice de futebol é o Marcos Braz. O CEO é o Reinaldo Belotti. Em outra metáfora, que não é exata, é o ministro da Fazenda. Ele é o ministro da Fazenda. O Marcelo Paes, hoje, é mais do que o ministro da Fazenda. É isso que eu estou querendo dizer. O mesmo Rui Costa, que é diretor de futebol... Obrigado. Mudou, Tasha. Mesmo o Rui Costa, que é o diretor de futebol, o diretor executivo de futebol, ele depende do financeiro. O financeiro vai dizer para ele, esse dinheiro você tem, esse dinheiro você não tem. O CEO é o cara que vai fazer o dinheiro existir, vai gerenciar como é que esse dinheiro vai ser feito. E muitas vezes vai perder queda de braço. Muitas vezes vai dizer assim, não vamos contratar aqui não, porque não tem esse dinheiro. E o futebol vai dizer, não, eu preciso disso aqui agora. Mas ele vai ter... E o Corinthians tem um problema fundamental. Se você falar por uma oposição do Corinthians, inclusive, que não tem tanta credibilidade por causa das gestões anteriores, mas você vai ouvir que o grande problema do Corinthians não é de dinheiro, mas é de fluxo de caixa. Agora, é verdade, o Corinthians tem uma dívida de 1,8 bilhão considerando o estádio. Mas o Corinthians conseguiu fazer, sem considerar o estádio, que existe a esperança de conseguir uma negociação política para quitar o estádio, o Corinthians hoje arrecada 980 milhões de reais e deve 900 milhões de reais sem o estádio. Então, você conseguiu superar 1 para 1 nessa conta. Agora precisa ter fluxo de caixa. O dinheiro precisa entrar de uma maneira a que ele entre e saia na velocidade correta. E isso não é papel político, isso é papel econômico. É disso que eu estou falando. O Marcelo Paes hoje tem um protagonismo político do qual o futebol brasileiro precisa, e ele perderia esse protagonismo político numa função de CEO do Corinthians. Diferente do Fortaleza hoje na estrutura que está montada. Boa, PVC. Sobre a piadinha que você fez mais cedo, pouca gente riu, viu, PVC? Mas o Bruno Láurea falou que nem precisa de piada. É só olhar o Corinthians, que é a própria piada. Mas é uma piada muito triste, né? Você, corintiano, não, acho que é muito triste para o futebol brasileiro. A gente vê um time desse tamanho, dessa grandeza, num imbróglio político tão complicado. Caso de polícia, né, Lívia? E já, em breve, amanhã ou depois de amanhã, você volta com mais informações desses bastidores. Pois é, os bastidores muito, muito aquecidos, Domi. Acredito que a gente deve ter mais alguma novidade aí até o fim dessa semana. Mas a investigação continua. E o UOL também segue apurando aí as novidades. Então, qualquer coisa, contem comigo. Valeu, obrigada, Lívia.